Olá, eu me chamo Felipe, eu sou pai, sou advogado e quero falar com você em nome da ala jurídica do Centro Anchieta, uma associação de leigos católicos localizada aqui no Espírito Santo. Infelizmente, em pleno 2020, e me parece que para toda a vida, precisaremos falar sobre ideologia de gênero na educação. Por que eu preciso te alertar sobre o que está acontecendo? Porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, pautou para o dia 11 de novembro o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSOL. Essa ação, ela visa impugnar a Lei 13.005 de 2014. Essa lei é o Plano Nacional de Educação. Para que você entenda um pouco do contexto dessa lei e dessa ação, é importante lembrar, caso você não tenha presenciado isso, que em 2014 houve uma intensa mobilização e um intenso debate sobre o Plano Nacional de Educação para que fosse tirado dele toda e qualquer palavra que remetesse ao uso da ideologia de gênero nas nossas escolas. Por que se fez necessário isso? Porque os ideólogos de gênero, enquanto estratégia de aplicação da sua ideologia, eles fazem uso de palavras-chave para, a partir daí, ou seja, a partir da manipulação da linguagem, introduzir a sua ideologia. Então, foram tirados do Plano Nacional de Educação palavras tipo gênero, identidade de gênero e educação sexual. Ocorre que o PSOL, não aceitando essa decisão democrática, obtida tomada, na verdade, pelo Poder Legislativo e reproduzido pelo Legislativo Estadual e Municipal em quase sua totalidade, propôs em 2017 essa ação direta de inconstitucionalidade, impugnando essa lei, a Lei do Plano Nacional de Educação. Por quê? Segundo o PSOL, é obrigação de todas as escolas do país combater discriminação e bullying contra crianças e adolescentes LGBTI que sofrem a transfobia, a homofobia, com machismo e etc. Mas o que acontece? Se você pega a Lei 13.005, no artigo 2º, no inciso 3, está lá expresso que trata-se de uma diretriz dessa lei a erradicação de todo e qualquer tipo de discriminação. Ou seja, a própria lei ela já refuta a ação proposta pelo PSOL. E veja, não é Felipe que está falando isso. Se você pega a ação para estudar, você vê que o Senado Federal já falou sobre isso, a Câmara já falou sobre isso, a Presidência da República e a Advocacia Geral da União. Esses quatro órgãos já impugnaram a ação, dizendo isso, ela é desnecessária, porque se ela de fato visa combater a discriminação, a lei já faz isso. Então não precisa dessa ação para que, ou qualquer tipo de decisão do STF para que isso ocorra. Porém, e aí que está o motivo desse vídeo, a gente sabe que não é isso que eles querem. A coisa é feita de uma forma tão, eu não sei nem explicar, assim, tão estratégica, que eles visam impugnar uma norma implícita, para começar. E o que isso quer dizer? Uma norma que está na cabeça deles, uma norma implícita proibitiva do uso dessas palavras, ou mesmo da proteção dessas crianças e adolescentes LGBTI. Na verdade, de um modo não técnico, o que eles querem? O modo técnico é uma interpretação conforme a Constituição, mas de forma não técnica, o que eles querem? Quando você faz um contrato e quer alterar alguma cláusula, você precisa fazer um aditivo contratual, onde nesse aditivo vai estar expresso que, aonde no contrato anterior se lê X, por exemplo, passará a ser lido XY. Ou seja, é uma nova interpretação que se dá ao contrato inicialmente feito. E é mais ou menos isso que o PSOL quer. Ele quer pegar a Lei 13.005, ou seja, o Plano Nacional de Educação, e fazer uma interpretação, fazer uma leitura sob o viés exclusivamente da ideologia de gênero. E, Felipe, eu acho que você, sei lá, radical, acho que essa história está mal contada. Tá, então vamos lá. Olhando na ação, se você pega a ação, a coisa assim, mais uma vez, é tão surreal que eles precisaram abrir um tópico na ação para explicar os conceitos dele. E é isso, gente, que quando a gente fala sobre ideologia,
a gente não está falando assim para querer, né, pagar de intelectual, não. O que seria uma ideologia? Uma ideologia é a fuga da verdade, é a fuga da realidade, é a fuga da evidência. Então, cria-se uma ideia segundo a cabeça de algum ideólogo, de algum pensador sobre a realidade. Então, a ideologia de gênero, eles precisam, aí é exatamente isso. Então, lá na ação, eles foram abrir um tópico para explicar os seus conceitos, porque, né, hoje em dia, segundo a ação, você não pode falar homofobia, porque a homofobia não atingiria determinados outros gêneros. Então, hoje em dia também se fala em transfobia, e etc, etc. Então, eles vão e explicam o que eles dizem, o que eles querem dizer com gênero. E eles deixam muito claro, falando que para eles, gênero não é determinado pela biologia. A determinação da biologia é um sistema de poder criado pela sociedade, onde cria um privilégio do homem, etc, etc, etc. Coisa assim que chega a ser cansativo, te falar a verdade, porque não tem a mínima razoabilidade. Mas, então, o que eles querem? Eles querem fazer essa nova interpretação para usar destas palavras para introduzir os seus pensamentos, os seus conceitos. Felipe, mais uma vez eu não estou acreditando. Então tá, vamos lá na ação e vamos ver os exemplos que eles dão para combater a discriminação. Antes de eu falar, é importante só fazer uma ressalva, que nem eu, nem a igreja e nem tampouco o legislativo é a favor da discriminação aos homossexuais. Na verdade, se fosse a lei, não preveria a erradicação contra qualquer tipo de discriminação. Então, assim, não estou aqui para defender uma discriminação. Pelo contrário, estou aqui para dizer que a lei já está protegendo, seja LGBTI, seja negro, seja índio, seja o que for, a lei já traz essa diretriz. Porém, o que não é aceitável é fazer por vias oblíquas, querer entrar pela janela aquilo que não entrou pela porta, e isso é inaceitável, que é isso que eles querem. Então, voltando, os exemplos que eles dão para combater o preconceito, a discriminação nas escolas, vem da Bélgica, por exemplo. Eles citam que lá na escola de ensino fundamental, lá na Bélgica, existia uma espécie de teatro não sei se era para incentivar, mas era meio que para desmistificar o casamento, né? E todos os anos era feito com uma menina e com um menino do ensino fundamental. Até aí já vejo eu, Felipe, o problema, mas esse é um assunto para outro vídeo. Mas um ano, 2 amigos pediram para que esse casamento fosse feito com eles. Vale ressaltar que na Bélgica o casamento homossexual é legalizado, né? E então a escola logo consentiu e então foi feito, né, esse casamento, essa bodas gay, que como é citado na ação, com esses 2 amigos, né? E foi um jogo super divertido e todo mundo adorou. A ação diz isso. E outra coisa que a ação diz outra forma é que os professores devem, por meio de matérias, por meio de disciplina, aplicar este ensino, o ensino de gênero conforme eles entendem dentro das salas de aula e com as crianças de mais tenra idade de forma lúdica. Então, assim, é algo tenebroso, é algo horripilante e é algo injusto, na verdade. É a cara da ideologia de gênero, ela é totalitária e essa ação ela tem esse viés totalitário de não respeitar uma decisão democrática e querer introduzir por meio do judiciário a vontade de poucos, né? Nem de uma minoria, de alguns que acham que são donos da verdade, né? Que querem até mesmo desconstruir a biologia. Então, agora o que a gente pode fazer diante disso? Existe, e para vocês terem uma ideia, a que ponto nós chegamos. Existe uma lei, um projeto de lei 4.754 de 2016, se não me engano, onde visa introduzir no artigo 39, inciso 1 da lei 1079, crime de responsabilidade dos ministros do STF quando eles usurparem
o poder do legislativo. Porque em tese não, na prática é isso que vai acontecer. Porque se o legislativo já aprovou o Plano Nacional de Educação, já fixou como diretriz que não há, que deve ser combatido qualquer tipo de discriminação, e tirou qualquer menção ao gênero, né, à identidade de gênero, à educação sexual, não pode o STF vir agora e querer introduzir, entendeu? Que é claramente uma violação à repartição dos poderes, né? Onde se o STF está para respeitar ou mesmo como legislador negativo daquilo, das leis ou das decisões, por assim dizer, que ferem a Constituição do Poder Legislativo. Mas o STF, de modo algum, pode agir como legislador positivo, ou seja, eles não podem impor uma lei, criar uma norma, porque isso é competência exclusiva do Poder Legislativo. Porém, no nosso país, infelizmente, chegamos ao ponto de ter que fazer pressão, e é isso que a gente está te pedindo. Você entre em contato com os deputados federais e peça para que aprove este projeto de lei 4.754. Por quê? Porque eu posso te dar 1 milhão de exemplos. Por exemplo, o mais fácil de todos é o aborto, né? A lei prevê a descriminalização do aborto em 2 casos, salvo engano. Um em caso de estupro e outro em caso de perigo de vida da gestante. Salvo engano, são só esses 2. Porém, o STF diz que não. O STF abriu, né, para anencefalo, zika vírus, gravidez até a 3ª semana, em alguns casos, né? Até futuramente posso fazer um outro vídeo falando sobre isso. Então, assim, não está fácil, mas precisamos continuar atentos, participando da vida da educação dos nossos filhos. Se envolva, pai, se envolva, família, na educação dos seus filhos. E, sobretudo, meus amados irmãos, reze para que o STF possa julgar improcedente esta ação, porque caso isso seja julgado procedente, haverá um efeito, uma avalanche sobre os nossos filhos de conteúdos completamente fora da verdade, da realidade própria da natureza. Então, amados, vamos firme, vamos na fé, sem desanimar. Então, dia 11 de novembro, todos juntos, em oração, contra a aprovação da ADIM 5668, ok? Salve Maria e viva Cristo Rei!